7 horas. Está preparando? São 7 horas. Eu vou desligar o microfone, Roselaine, nosso aqui. Qualquer coisa, deixa eu chamar no ar. Ok. Da cultura, resgatando momentos históricos, constituindo espaços de economia criativa, enfim. Nós falamos aqui em nome da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, convidando os nossos fazedores de cultura que estejam atentos àquilo que podemos traduzir como produção autoral nas diversas linguagens existentes da cultura. Então, bem-vinda, Roselaine, a nossa consultora desse processo. Boa noite também a Fernanda, que nos acompanha aqui, e ao Cícero, que é o nosso TI, e que também dará um tom, né, dessa reunião de hoje. Então, Roselaine, iniciamos o processo e nós estamos todos ansiosos por ouvi-la, né? Uma vez que essa sua tradução vai facilitar todo o processo de construção de projetos que enaltecem a cultura regional.
Fernanda, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco, então. E é um momento bem importante, porque vocês podem tirar suas dúvidas também. Claro que depois nós temos o e-mail disponível, mas a gente se coloca à disposição para atendê-los também da melhor forma. Então, vamos começando a nossa conversa, nossa leitura comentada desta noite. Então, primeiramente, agradeço a oportunidade de estar alinhada aqui, do lado de cada câmera, com a Neuza e a Fernanda, né? O Cícero no apoio técnico, mas de forma especial por termos a oportunidade desse trabalho distinto entre a AMALC, o Colegiado de Cultura da AMALC e o Consórcio Lambari, que tem protagonizado a cena da Lei Paulo Gustavo para a região da AMALC, né? O consórcio tem sido o grande parceiro que vai estabelecer um grande diferencial na questão de toda a execução do recurso da Lei Paulo Gustavo para os 14 municípios. A proposta da leitura comentada é como o próprio nome diz. Vou projetar os editais, né? São 2 editais, o edital do audiovisual, lançado pelo consórcio em nome dos 14 municípios, e o edital das demais áreas, também lançado pelo consórcio em nome dos 14 municípios. A nossa missão dessa noite é compartilhar o comentário, o conteúdo desses editais. Então, eu partilho as telas a partir de agora, a tela, primeiramente, do edital que diz respeito ao audiovisual. Acredito que agora chegou a tela para vocês, do edital 001-2023. Então, a introdução, acredito que eu só sintetizo, então, que é a seleção das produções culturais relativas ao audiovisual, nos termos do artigo 6º da Lei 195/2022. Então, esse é o edital do audiovisual, dos seus 3 incisos para os 14 municípios. Então, os nossos municípios da região da AMALC são Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Ceará e Chavantina. Então, em nome desses municípios, a AMALC, com a grande parceria do Consórcio Lambari, e dentro dos princípios constitucionais que permitem aos consórcios públicos, no caso aqui o consórcio público intermunicipal, que é o Lambari, prepararem o trabalho da lei, da aplicação da lei e trazerem a execução do recurso consorciada junto com o trabalho da AMALC e do Colegiado de Cultura da AMALC, na elaboração dos editais, no seu lançamento, na sua execução. Então, aqui nós temos a questão da seleção de produções audiovisuais. No que consiste o edital, então, para aquelas pessoas que têm interesse na elaboração dos seus projetos e na concorrência com o seu projeto nos seus municípios. Então, é a seleção de premiação de projetos destinados à produção e desenvolvimento de ações e produtos na área do audiovisual. Então, produções na área do audiovisual, na sequência nós já vamos mostrar as tabelas que dão esse formato. A seleção e premiação de projetos destinados à aquisição de equipamentos para estruturar salas de cinemas urbanas, rurais e periféricas, ou apoio à circulação de ações de cinemas itinerantes ou de rua. E a seleção e premiação de projetos destinados à produção e desenvolvimento na área audiovisual, com objetivos de difusão, pesquisa e formação e memória. Então, são os 3 incisos
do artigo 6º da Lei Paulo Gustavo, abaixo discriminados. Então, nós temos algumas categorias, só para quem está entrando agora e que não leu, não conheceu o formato que os editais estão lançados. Nós temos 2 editais, eu estou compartilhando o edital 01, que é o de produção audiovisual. Na sequência, falaremos sobre o edital 002, que é o para as demais áreas. Então, o de produção audiovisual, ele prevê nas suas 3 categorias, primeiro, seleção e premiação de projetos destinados à produção e desenvolvimento de ações e produtos na área audiovisual. O que quer dizer isso? Para os 14 municípios, há a oportunidade de produtores, fazedores de cultura, entidades culturais, fazerem suas propostas para produtos audiovisuais de acordo com os valores do anexo 1, que são as tabelas que o edital propõe, diferenciadas para cada município, pois cada município recebeu valores diferentes um do outro, e o edital compreende todos os 14 municípios com a sua distinção de valores. Então, essa primeira categoria de produção audiovisual, ela prevê a oportunidade de produtos de acordo com as especificações da tabela, que vocês verão na sequência, desde videoclipes, documentários, produtos de curta-metragem, em especial, por conta dos valores da região e de cada município, e dentro desses produtos, entidades culturais, artistas do audiovisual ou de outras áreas podem propor produtos audiovisuais, essa produção desses projetos de audiovisual, desde que tenham na sua base de projeto a contratação de profissionais da área do audiovisual para execução. A segunda categoria, que é de apoio às salas de cinema, cinema de rua e itinerante, ela tem a especificidade apenas para 2 municípios, o município de Concórdia e o município de Alto Bela Vista. Os demais municípios, em suas audiências públicas, reuniões com os conselhos, optaram para que esse valor dessa categoria fosse revertido para as salas públicas de cinema, salas públicas que são da gestão municipal, isso definido em audiências públicas e em momentos públicos com os conselhos de cultura, para que os municípios, então, possam otimizar espaços públicos. Então, nós vamos ter essa modalidade, a categoria 2, ela fica para apenas 2 municípios, as demais categorias todas para todos os municípios. E a parte de formação, difusão, pesquisa e memória audiovisual, ela vem no sentido de selecionar e premiar projetos destinados à produção e ao desenvolvimento na área de visual, na área audiovisual, com um objetivo específico de difusão, pesquisa, formação e memória, que vamos ter as especificidades descritas em cada uma das tabelas de cada município na sequência. Os recursos financeiros necessários ao desenvolvimento deste edital, eles vêm de valores advindos dos municípios integrantes do consórcio. Os municípios receberam esse recurso em suas contas e, por autorização do Ministério da Cultura, em portaria específica para um comunicado específico, que é o comunicado número 3 de 2023, para essa função, então puderam alocar os recursos nas contas do consórcio Lambari, que faz a gestão do recurso de acordo com como está previsto em lei. Então, o consórcio tem esse valor total de R$ 1.521.449,96, que são decorrentes desse repasse dos municípios, com uma previsão de R$ 1.337.202,37 para a parte específica dos projetos culturais e R$ 184.247,59 para as salas de cinema, as salas públicas que serão otimizadas. Então, esse aporte será efetuado pelos municípios ao consórcio, já estão em período de aporte, e distribuídos conforme o item 2.1.
nós já estamos com rendimentos nas contas bancárias desses municípios, que esses rendimentos vão ser incorporados no valor das tabelas desse edital na data do pagamento. Então, hoje, há uma disponibilidade de recurso. Porém, esse recurso, esse valor disponibilizado no edital, é o que veio para os municípios e que é o valor que estava previsto de acordo com a lei, desde que a lei foi homologada, que os valores foram lançados e também corrigidos no mês de maio deste ano. Porém, esse valor sofreu rendimentos desde que chegaram as contas, e desses valores, o montante dos rendimentos, de forma proporcional, serão incrementados nos projetos. Todos aqueles contemplados terão orientação de fazer uma planilha orçamentária complementar ao valor adicional relativos aos rendimentos. Como não são valores tão substanciosos para lançarmos outras categorias, eles então serão incorporados para que todo o recurso seja utilizado, porém, de forma proporcional em cada um dos projetos contemplados. Quem pode participar desse edital? Pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes e domiciliadas em algum dos 14 municípios integrantes do consórcio Lambari há pelo menos 2 anos, com residência comprovada no respectivo município. Pessoas jurídicas inscritas como microempreendedor individual, devidamente registrados nos municípios integrantes do consórcio também há pelo menos 2 anos. Pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, cuja finalidade estatutária esteja contemplada na arte e na cultura, devidamente registrados nos municípios integrantes do consórcio Lambari, também há pelo menos 2 anos. Coletivos culturais não formalizados é uma oportunidade que a lei traz, representado por pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes e domiciliadas nos municípios integrantes do consórcio há pelo menos 2 anos, comprovada a residência no respectivo município integrante do consórcio. Então, são 4 possibilidades, né? Pessoa física, a microempreendedora, né? A MEI, a pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fim lucrativo, empresas e entidades culturais, e os coletivos não formalizados com um representante dentro das características de pessoa física, mas como um representante nominado por esse coletivo de acordo com os anexos a serem disponibilizados para inscrição. Os municípios integrantes do consórcio, então aqui a gente reitera, né, para que talvez alguém que não seja da região da MAUC esteja acompanhando essa leitura comentada, entendam que o recurso é desses municípios e o tratado foi que esse recurso gire nesses municípios, né? Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipiripum-Mirim, Irani, Itaja, Borá e Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castelo Branco, Ceará e Chavantina. Existem algumas vedações de participação, então esse edital ele não permite a participação de integrantes da comissão de credenciamento e da comissão de avaliação e seus familiares. Então, a comissão de credenciamento são as pessoas do consórcio, da AMALC, e os gestores culturais dos municípios, que estão diretamente envolvidos com os editais, e também a comissão avaliadora, que está em finalização de processo, né, já em momento já de convocatória, que é uma comissão que foi selecionada num edital nacional e que os avaliadores não podem ter nenhuma relação com, como familiares, né, algum tipo de grau de parentesco, com os proponentes daqui da nossa região da MAUC. Então, também não pode proponente que esteja em situação de pendência, inadimplência ou falta de prestação de contas em contratos ou convênios celebrados com as prefeituras municipais dos municípios integrantes do consórcio ou outro órgão público, proponentes que não sejam domiciliados no municípios integrantes do consórcio Lambari, então somente dos 14 municípios, pessoa física ou jurídica que nos últimos 5 anos anteriores à divulgação desse edital tenha sido condenada judicialmente com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo,
ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. Isso é previsto em lei, é praxe de editais públicos, não é? E também pessoa física ou jurídica que se encontre durante a vigência desse edital impossibilitada de participar de licitações em decorrência de sanção que lhe foi imposta. Os projetos concorrentes têm que ter classificação indicativa livre e não sofrerão qualquer restrição quanto à temática abordada. Isso é bem importante. Mas também é importante que nenhum desses projetos caracterizem a apologia a crimes previstos em lei. Ao se inscrever, os proponentes concorrentes reconhecem a inexistência de plágio no projeto, assumindo e respondendo por eventuais acusações ou pleitos neste sentido. Como fazer as inscrições, então? As inscrições, elas são gratuitas e deverão ser realizadas entre o dia 9 de outubro e o dia 7 de novembro de 2023. Então, nós temos um período de inscrições já aberto desde o dia 9, por isso procuramos fazer a leitura hoje, dentro da semana do lançamento, e temos até dia 7 de novembro como período teto para a inscrição. A forma de inscrição é exclusivamente pela plataforma Mapa Cultural Amalc. Acessando a esse edital, qualquer interessado pode, clicando no link, conhecer a plataforma, entender como ela funciona e também buscar tirar dúvidas do passo a passo para a inserção, embora ela seja muito fácil de operar, mas também existe um canal para tirar dúvidas quanto a qualquer situação, desde as comentadas hoje, mas também quanto ao acesso à plataforma. Então, como nós vamos proporcionar a inscrição aos editais? Pessoas físicas deverão encaminhar os seguintes documentos: autodeclaração para mecanismos de estímulos, como a lei prevê no seu artigo 17. Existem mecanismos de estímulos que deveriam ser previstos em cotas ou em mecanismos de pontuação nos editais. A opção do Colegiado de Cultura, das audiências públicas e de todo o trabalho que foi feito ao longo dos últimos meses com os componentes dos conselhos na Amalc, foi de disponibilizar mecanismos de estímulo através de pontuações diferenciadas. Então, aquele que desejar usufruir de mecanismos de estímulo, como pessoas negras, mulheres, caboclos, comunidade LGBT, QIA+, QIAPN+, e todas as pessoas com deficiência poderão usufruir desses mecanismos de estímulo com pontuações diferenciadas, preenchendo o anexo 5 deste edital. Também devem ter o documento oficial com foto do proponente, arquivo digital de cadastro de pessoa física, então o seu CPF, o comprovante de endereço residencial atualizado de 90 dias no nome do proponente. Na falta de um comprovante, há também uma declaração de residência que pode ser preenchida e assinada pelo proprietário que estiver indicado na fatura, conforme o modelo disponível no anexo 4 do edital também. Então, quem está pretendendo inscrever-se deve ler o edital, procurar os anexos, que eles são muito autoexplicativos, fáceis de preencher para serem anexados na plataforma do Mapas. E anexar também um comprovante de residência atualizado. Também a certidão negativa de débitos de tributos municipais, estaduais e federais, e o projeto detalhado em formato PDF. O projeto, para as pessoas interessadas, os proponentes interessados, ele pode ser preenchido digitalmente, conforme o modelo do anexo 2, que está acompanhado de mídias e demais informações que o proponente considerar relevante. Então, existe todo um passo a passo a ser preenchido, ele é muito autoexplicativo, ele segue os modelos do Ministério da Cultura, e esses anexos para o preenchimento, então, eles deverão ser seguidos, onde você vai discriminando o projeto e as suas opções dentro desse projeto, e ao final ainda pode ser disponibilizados os links, onde vocês vão inserir esses links que tenham hospedagem de acesso livre, ou seja, sem prazo de expiração, onde quem vai avaliar o seu trabalho não tenha que pedir liberação quando estiver avaliando para chegar
ao material que vocês estão disponibilizando, ou incluir no próprio documento também as oportunidades dessas mídias, fotos, materiais, links do YouTube, links de plataformas de acesso livre que vocês tenham para a compreensão da qualidade do seu projeto. As pessoas jurídicas podem, inscritas como microempreendedor individual, podem também se inscrever encaminhando os documentos abaixo, que são o certificado de condução de microempreendedor individual, constando a situação da MEI como ativa, o documento oficial com foto do representante legal, então, também com seu CPF, para quem tem o CPF na carteira de identidade, o seu RG junto, pode ser um documento só. Para quem tem a carteira de identidade nova, o CPF já está na carteira, então ele acaba sendo, ele compõe o pedido dos dois, da letra B e da letra C. A certidão negativa de débitos de tributos municipais, a de tributos estaduais e a de tributos federais. Também para as MEIs, a negativa de débitos trabalhistas e de regularidade do empregador, todas facilmente buscadas nos sites dos específicos espaços municipal, estadual e federal. Projeto detalhado em formato PDF, também conforme o anexo 2, que também informamos na inscrição de pessoa física, também de fácil preenchimento, claro, que demanda de uma ideia elaborada, mas que ele conduza um fácil preenchimento também com base nos formulários disponibilizados pelo Ministério da Cultura para a Lei Paulo Gustavo. As pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, deverão encaminhar os seguintes documentos. Então, aqui cabe empresas culturais, entidades culturais, então, pessoas jurídicas de direito privado com ou sem fim lucrativo. Então, todas as nossas entidades, as nossas empresas que têm domicílio nos municípios da região da Amalc, cada uma concorrendo dentro do seu município, apresentando o comprovante de registro do Cadastro Nacional, então, o seu CNPJ, o estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, em caso de sociedades por ações, acompanhados da documentação de eleição de seus administradores. O documento oficial com foto do representante legal, o arquivo digital do cadastro de pessoa física, ou seja, o CPF do representante legal, as certidões de praxe, a de tributos municipais, estaduais, federais, trabalhista e do empregador. Boa leitura dos editais, desse ou do edital das demais áreas, que leremos e comentaremos na sequência. A inscrição é 7 de novembro, então até a meia-noite daquele dia. A não apresentação desses documentos vão impugnar a participação, né, inabilitam o participante, então precisa trazer essa documentação completa. O consórcio não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos relacionados às mídias ou à página de internet disponibilizada pelo proponente. Então, sempre é bom, uma dica importante para qualquer projeto que a gente cadastra, é que alguém escreve, mas sempre tem alguém de confiança que faz a correção antes da gente fazer todos os lançamentos na plataforma, e mais ainda, antes de dar o clique do envio, né? Nunca devemos deixar para a última hora a elaboração e a inscrição, a submissão do projeto, né? Já vai montando o material
vai entrando na plataforma e fazendo a submissão no seu passo a passo, com a maior brevidade possível. Os arquivos e documentos solicitados devem ser legíveis, isso aqui é bem importante. Então, às vezes, uma certidão, os anexos em especial, né, as certidões, elas vêm pela internet, elas vêm legíveis, mas os anexos que vocês preencherem, tomar bastante cuidado, né, faz o preenchimento, promove a assinatura, quem tem assinatura digital, aquela certificada do Gov, que é uma assinatura gratuita, certificada, né, digital, ou quem quer imprimir e assinar, também tem que tomar cuidado para fazer um escaneamento adequado. Fotos até são possíveis, mas nem sempre deixam a legibilidade do documento, né? Então, existem muitas formas de escanear. Hoje, até com o celular, a gente baixa aplicativos, escaneia e consegue inserir documentos legíveis, sem rasuras e válidos na plataforma do Mapas Culturais. Então, somente serão aceitas assinaturas de próprio punho em documento original, integralmente ou digitalizado, ou assinaturas digitais com certificado CP Brasil, incluindo a assinatura eletrônica do GovBR, vedados recortes ou enxertos de assinaturas extraídos de outros documentos. É bem importante também essa questão, porque se percebe quando há enxerto de assinatura. Então, melhor, quem não tem assinatura digital, preenche o documento, imprime, assina de punho, escaneia e sobe na plataforma no campo devido, né? Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital em sua íntegra e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Então, muitas vezes, lá no meio do processo, a pessoa, com toda boa vontade, quando já está finalizando o processo, percebe que tem algum item que gera impedimento de sua participação. Então, a responsabilidade de documentos, da sua inscrição, das informações prestadas, é de responsabilidade do proponente. Qualquer erro no formulário de inscrição ou os anexos, ou falta de assinatura, resultarão no indeferimento da inscrição. Detalhe importante é que o proponente pode se inscrever somente uma vez para cada proposta. Caso envie 2 inscrições, será considerada de data mais recente. Como a plataforma registra o dia e a hora do envio do projeto, se eu cometi um erro e resolvi enviar o projeto novamente, o mais recente é o considerado. Se eu acertei no primeiro e errei no segundo, de qualquer forma, o mais recente será o considerado, por data e hora. O ato da inscrição implica na plena aceitação das normas constantes no presente edital. O consórcio Lambari, aqui um fortalecimento de algumas responsabilidades, e os seus municípios integrantes não se responsabilizam pelas licenças e autorizações, como ECAD, pagamento de direitos autorais de imagem e música, entre outros, que são necessárias para a realização das ações previstas em seus projetos, sendo essas de total responsabilidade dos proponentes selecionados nesse edital. Então, essas previsões, elas podem estar em planilhas orçamentárias, mas elas serão necessárias a quem for contemplado nos editais. Da comissão de credenciamento, então, nós temos uma comissão que vai credenciar todos os habilitados, as inscrições habilitadas, a ser publicada no Diário Oficial dos Municípios. Nenhum membro da comissão de credenciamento poderá, de forma alguma, ter quaisquer vínculos profissionais de parentesco com os proponentes, e a comissão de credenciamento compete conferir se as inscrições obedecem às exigências. Então, a comissão de credenciamento, ela vai ter a responsabilidade só de receber as inscrições e ver a documentação. Estando a documentação de acordo, a lista de habilitados será feita no período que prevê o edital, mas é essa primeira comissão que é composta pela equipe do consórcio Lambari, da AMALC, e de gestores públicos municipais de cultura dos municípios integrantes do consórcio e da AMALC. A relação dos credenciados para a fase de avaliação será publicada no site do consórcio. Então, aqueles que quiserem acompanhar a partir do prazo, né, poderão procurar no site do consórcio Lambari. Dos mecanismos de estímulo, comentamos anteriormente
que existem anexos um anexo especial para os mecanismos de estímulo, e temos estabelecidas as seguintes pontuações, que nos editais do consórcio, então, foi consolidado esse formato de pontuação. Então, se a pessoa, ela refere-se como pessoa negra, pretas ou pardas, indígenas, mulheres, povos de comunidades de povos tradicionais, pessoa de povo tradicional, como povo de terreiro, quilombola, ribeirinho, caboclos, pessoas de comunidades nômades, ou pessoas do segmento LGBTQIAPN+, ou pessoas com deficiência PCD, cada uma dessas pessoas deverá fazer o preenchimento do anexo pertinente às suas condições. É um anexo só para todas essas questões, com a oportunidade de assinalar as que lhe competem, as que são de sua necessidade. E se a pessoa está prevista em um desses segmentos, por exemplo, se eu sou mulher, quero me declarar para ter a pontuação de privilégio, eu recebo 3 pontos. Se eu sou mulher e sou negra, eu posso inscrever-me nas duas situações e eu recebo, para 2 segmentos, 6 pontos. Se eu sou mulher, sou negra e deficiente, eu recebo no somatório total, após a validação do mérito do meu projeto, eu recebo daí 10 pontos. Usei esses 3 exemplos, como eu poderia usar, se eu sou uma pessoa que me declaro como componente do segmento LGBT, QIAP+. Nesse caso, eu tenho um segmento a prever. Se eu, além do segmento de diversidade de gênero, eu também assinalo que sou cabocla, eu também posso concorrer a mais pontos. E se, além disso, eu tenho deficiência física ou sou componente de alguma outra das previsões aqui, eu somo, então, 3 segmentos, 10 pontos, tá? Então, para que isso fique bem claro, tendo dúvidas, nós vamos ter também, ao final dessa explanação, a oportunidade de um tira-dúvidas por escrito, tá? Então, vocês poderão também utilizar esse momento na sequência. O proponente que se enquadra nos grupos descritos deverá, no ato da inscrição, apresentar a autodeclaração devidamente preenchida e assinada em arquivo PDF, conforme disponível no anexo 5 desse edital. A não apresentação da autodeclaração impossibilitará o recebimento da referida pontuação. Para enquadramento proporcional nos grupos descritos no item 6.2, serão consideradas as definições previstas em lei. Agora vamos aos critérios da comissão e dos critérios de seleção. As propostas credenciadas, ou seja, aquelas que passaram pela parte documental, elas serão avaliadas por comissão de avaliação, composta por 3 especialistas com conhecimento notório na área para categorias abrangidas pelo edital, residente em outros municípios, fora da área de abrangência dos municípios integrantes do consórcio. Ou seja, nós não vamos ter ninguém dos 14 municípios avaliando os projetos culturais dos municípios da AMALC, então, ou dos municípios do consórcio Lambari, que são as 2 instâncias que estão nesse trabalho envolvidas. E selecionados nos termos do edital esses pareceristas, no caso, né, que compõem a comissão de avaliação, estão já selecionados pelo consórcio Lambari na questão de seleção de profissionais para avaliação dos projetos referentes à Lei Paulo Gustavo, na região do consórcio. Para efeitos de pontuação, nós temos critérios distintos a serem considerados. Primeiro, relevância artístico-cultural do projeto. Também importante a questão da relevância artística e cultural por conta da questão de qual a envergadura do projeto, a relevância, a originalidade, o que ele enfoca,
que potencial ele tem para agregar conteúdo à cultura do local onde será realizado, né? Então, para essa modalidade, esse critério, ele oferta a possibilidade de até 35 pontos. Então, vamos nos esmerar para que cada projeto tenha essa distinção de relevância artística e cultural. A questão da execuibilidade, o que significa? A viabilidade de execução. Então, quando o parecerista analisa a questão de execuibilidade, ele avalia tudo o que está previsto no projeto, o tempo que está definido no cronograma de realização, se ele é viável, se há compatibilidade da estrutura da organização com os recursos técnicos que estão previstos no projeto e os materiais, a capacidade gerencial, né, quem vai cuidar do projeto para a administração da equipe, as atividades e as estruturas propostas. Então, tudo que diz respeito à estrutura do projeto para ver se ele tem possibilidade de ser executado no tempo e a contento conforme é o desejo do próprio proponente, né? Então, aqui são também até 35 pontos. O currículo e histórico, então, os currículos dos integrantes da equipe, ou histórico da iniciativa, onde deve-se poder observar suas capacidades técnicas, né? Então, o que é uma entidade cultural ou uma empresa, que histórico ou que currículo tem, e os componentes do projeto que vão interagir diretamente. Isso vai ajudar na pontuação. Então, se eu tenho um currículo da área do audiovisual para projetos do audiovisual, tenho ou mais currículos que tenham uma boa qualificação, com certeza a pontuação se torna maior na questão do item currículo e histórico. E na questão da contrapartida social, a questão de que tipo de proposta de atividades de contrapartida que promovem efeito multiplicador na iniciativa apoiada poderá promover até 15 pontos. Então, nesse somatório, nós podemos chegar até 100 pontos para cada projeto das 3 categorias. Os projetos que não alcançarem pelo menos 40% da pontuação geral, segundo os critérios de avaliação, serão desclassificados. Então, é uma faixa de corte para os projetos serem selecionados. Também os projetos qualificados nesse edital deverão ser obrigatoriamente listados em ordem de classificação, sendo beneficiados os primeiros da lista até atingirem um montante financeiro definido para cada categoria, considerando as questões de acesso e também as de inclusão, conforme citamos acima as faixas de inclusão por pontuação. Os recursos financeiros destinados a uma categoria beneficiada por esse edital e não utilizados por falta de projetos propostos ou qualificados, eles também serão destinados aos projetos suplentes. Então, sobrou recurso nessa categoria e tem suplentes que não foram contemplados em outras categorias do mesmo edital, nós poderemos ter a oportunidade de realocação do recurso, obedecendo à ordem de classificação geral do edital, conforme pontuação de acordo com a cota de valor proposta no projeto. Ou seja, a ideia é que os recursos todos sejam bem aproveitados e aproveitados na íntegra, utilizados nos nossos municípios da região da Amalc e do consórcio Lambari, utilizados, o edital possibilita muitas formas de utilização, desde que os projetos estejam qualificados para isso, e então, mesmo suplente, talvez tenha oportunidade, em sobra do recurso de uma outra categoria, ainda ter o seu projeto na íntegra ou parte dele contemplado. As despesas administrativas para a contratação da comissão de avaliação serão custeadas pelo consórcio Lambari, previstas no edital de concurso 01, então, o edital de pareceristas que já temos o resultado, então, referente aos valores recebidos pelos 14 municípios, então, como está previsto na regulamentação da Lei Paulo Gustavo, parte do valor pode ser utilizado para fins administrativos, de parecerismos, de avaliações, então, dessa forma, esses recursos para as análises serão utilizados
da pequena fatia prevista na regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Os resultados e os recursos, então, serão selecionados os projetos que atingirem maior pontuação, de acordo com os critérios do item 7.2. Se tiver empate, o desempate será pela maior nota do item relevância artística e cultural do projeto. Então, quando a gente está escrevendo o projeto, ele é um item de dedicação, como todos os itens, né? Como todas as modalidades, categorias, itens e todas as etapas e partes do nosso projeto. Mas esse é um detalhe importante, porque ele traz a oportunidade, no caso do desempate, a nota maior na relevância artística e cultural será levada em conta. Caso continue e persista o empate, será considerada a ordem de inscrição. Então, quanto antes eu me inscrevo, mais chances eu tenho, mas sempre prezando pela qualidade do projeto inscrito. Serão automaticamente desclassificados os projetos que não corresponderem aos critérios mencionados em cada categoria, isso é o óbvio de cada edital. O resultado da classificação geral dos projetos selecionados será divulgado no site do Consórcio Lambari e no Mapa Cultural AMALC. Do resultado da classificação geral, no tocante à documentação, caberá recurso que deverá ser protocolado no prazo de até 3 dias após a publicação no Diário Oficial. Abaixo nós temos uma tabela que referenda as datas, os prazos do edital, que sempre deve ser observados. É aquela tabelinha que nós imprimimos ou copiamos e colocamos ali do lado do nosso espaço de preenchimento do nosso edital e de acompanhamento dos trabalhos, né? Quando estamos elaborando e pensando em prazos, né, sempre temos ali a tabela. Enviamos o projeto, depois acompanhamos os prazos nessa tabelinha. Os recursos têm que se embasar expressamente em possíveis irregularidades e inconformidades com o regulamento do edital, no tocante à documentação, e não cabe recurso quanto ao mérito. O mérito é avaliado por pessoas selecionadas por outro edital específico para isso, e como ele é de caráter subjetivo, qualquer recurso pode não ter condições de bancar um requerimento de recurso por essa subjetividade. Os resultados dos recursos serão informados direta e individualmente aos recorrentes, por meio de e-mail informado, no ato da inscrição. Após a divulgação do resultado, né, vai ser promovida a assinatura de um contrato. O contrato, inclusive, está nos anexos como modelo. O contrato não se preenche antes na elaboração do projeto, ele é preenchido após o resultado, pelo Consórcio Lambari com os dados do projeto, e os contemplados vão ter até 30 dias para assinatura desses contratos. Provavelmente, num prazo bem menor, os contemplados terão a assinatura validada já. Após a convocação para assinatura, os proponentes vão ter esse prazo de 5 dias para assinar o mesmo, para não perder a vaga que implica na desclassificação do proponente. Transcorrido o prazo, a comissão organizadora poderá convocar outros proponentes remanescentes. Então, são as etapas que precisam ser observadas, além de elaborarmos o projeto, concorrermos, mas cuidarmos também, porque tem um contrato pela frente a ser assinado e tem um prazo para isso. Fica a responsabilidade dos contemplados, todos os contratos, contratações, autorizações que estão previstas dentro de cada projeto, tá? Assim como os custos e encargos de operacionalização do desenvolvimento do projeto, que está previsto na planilha orçamentária do seu projeto. Os municípios integrantes do consórcio não se comprometem a ceder seus espaços para fim de realização dos projetos, até talvez algum município socialize algum espaço, mas não está previsto no edital que exista essa implicação de cada município. Quanto aos recursos e o pagamento, então, nós temos aí previsto que o proponente, pessoa física ou jurídica, deverá ter conta corrente criada especificamente para o projeto contemplado. Por que isso? Então, tem pessoas que não entendem, por que eu tenho que criar uma conta nova se eu já tenho conta bancária? Quando é contemplado, o proponente é informado, precisa ir no Banco do Brasil para vincular uma conta com CPF ou CNPJ
do seu projeto, do responsável pelo projeto, né, ou o CNPJ do beneficiário, para que o fluxo do gasto do projeto seja feita numa conta só. Não pode ser misturado esse recurso público com recursos de uma conta privada, uma conta pessoal, que tem outras implicações, outras fontes de receitas e de despesas, para não confundir o recurso ali administrado. Então, por isso, a necessidade de uma conta específica, obrigatoriamente no Banco do Brasil, que é onde vai estar a origem do recurso para fazer o destino às suas contas dos contemplados. A conta tem que ser informada por e-mail em resposta ao comunicado oficial de seleção que o consórcio irá enviar. Então, os recursos serão repassados em uma única parcela, depositada na conta específica do projeto, e a responsabilidade de execução do projeto, a partir do recebimento do recurso, é de 8 meses, a contar da data que o recurso cai na conta do proponente. A previsão do pagamento dos projetos é até 30 dias após a assinatura dos contratos. Existem uma lista de obrigações, né, que os premiados deverão realizar integralmente dentro do prazo. Então, o proponente terá que realizar o seu projeto, só pode solicitar uma prorrogação de 60 dias, que poderá ser concedido ou não. Caso o proponente não apresente o relatório de comprovação do cumprimento do objeto no prazo estabelecido, ficará impedido de propor projetos em editais promovidos pelo consórcio. Cabe dizer aqui que é bem significativa essa fala, porque teremos recursos da Lei Aldir Blanc II para o próximo ano, então o proponente terá que estar adimplente com os seus projetos, as suas realizações e as suas prestações de contas, né, entrega de relatório, enfim, com o consórcio Lambari, e pelo menos no prazo de 2 anos fica sujeito ao ressarcimento do valor recebido. Então, algumas outras implicações que devem ser lidas e observadas por todos aqueles que forem contemplados. Então, todos os nossos proponentes contemplados também podem receber visitas ao longo do processo, vão ter a oportunidade de receber essa premiação, né, aprovada, e incluir o material de divulgação na responsabilidade da divulgação do consórcio. O município de origem terá que, o contemplado terá que colocar em todo o seu material que o projeto foi contemplado no edital de chamamento público 01/2023, seleção de produções culturais do audiovisual, nos termos do artigo 6º da Lei 195/22, da Lei Paulo Gustavo, acompanhado da logomarca do consórcio, da AMALC, do município de origem e do governo federal, do Ministério da Cultura, disponíveis nos 2 links abaixo, o link do Manual de Marcas da Lei Paulo Gustavo e o link do consórcio com os brasões e as marcas institucionais da AMALC e do consórcio Lambari. A comprovação da realização do projeto vem na sequência, né? Nós, após a constatação e a homologação dos resultados, faremos uma leitura e um comentário específicos para os contemplados sobre a comprovação da realização do projeto. Então, o relatório, a revisão das obrigações e dos prazos, toda essa comprovação e responsabilidade do contemplado, nós teremos um momento especial após a homologação do resultado para essa orientação. Então, vamos agora nos deter mais na questão referente à elaboração dos seus projetos, né? Aquilo que vocês precisam saber para se inscrever. Então, tem uma contrapartida social que deve ser prevista, então, devem ser realizadas atividades de contrapartida em instituições beneficentes, alunos de escolas públicas, participantes de programas sociais, entre outros, em pelo menos uma ação, como exibição de filmes, apresentações artístico-culturais, participação em feiras e eventos locais, entre outros. Então, existem aí uma leva de oportunidades para essa contrapartida
do seu projeto, que tem que estar prevista no projeto. Há um campo específico para a previsão da contrapartida social, porque ela também colabora na pontuação do seu projeto. Os contemplados têm que encaminhar ao consórcio Lambari, através do e-mail editais.cultura@consorciolambari.sc.gov.br, o relatório detalhado da comprovação da contrapartida, juntamente com o relatório de comprovação. Então, em tempo, após as assinaturas dos contratos, nós vamos fazer também a orientação da questão de relatório de contrapartida também. Existem penalidades previstas, tá? Então, que são relativas ao relatório de comprovação, que também vamos orientar aos contemplados, sobre irregularidades, sobre impedimentos, né? Então, serão feitas refeitas essas orientações, porque elas estão dispostas no edital, mas após agora entendemos que é um momento de uma grande preocupação no desenvolvimento dos projetos da inscrição, mas é importante que cada proponente leia todo o edital de ponta a ponta e pense, em sendo contemplado a partir do mês tal, eu tenho que lembrar de cumprir dessa parte para frente do edital, né, que são os compromissos. Então, existem aqui os parágrafos 1º, 2º e 3º, que também dizem respeito às questões das vedações, de documentação que serão analisadas, né. Aqui temos o cronograma, que é aquela tabela que eu comentei anteriormente, que é a tabelinha que é aquela que é bom a gente anotar ou imprimir a tabela e deixar ali no nosso ambiente de trabalho e estudo, para que a gente vá seguindo, então, período de inscrição de 9/10 a 7/11, análise documental das suas inscrições de 8/10/11, divulgação das propostas inscritas 13/11, período recursal 14/17/11, análise dos recursos 20/21/11, resposta dos recursos ainda da análise documental 21/11, divulgação dos proponentes aptos à avaliação 22/11, período de avaliação das propostas, então os pareceristas vão analisar o mérito entre 23 e 29/11, a publicação do resultado das avaliações em 30/11, período recursal de 1º a 5/12, análise dos recursos 6 a 7/12, resposta aos recursos 7/12, homologação do resultado final 8/12, os contratos serão assinados de 11 a 15/12 e o pagamento a partir do dia 15/12 até 31/12. Prazo de execução, 8 meses, a contar da data do pagamento aos proponentes. Então, vocês terão os contemplados até agosto, né, meados de agosto de 2023, né, final de julho, começo de agosto, para fazer a finalização da execução dos seus projetos. Aqui dentro das disposições gerais, um fortalecimento das questões dos compromissos dos proponentes, então vamos também ressaltar isso em momento oportuno aos contemplados. O edital fica à disposição dos interessados no site do consórcio e no Mapas Culturais, mapacultural.amalc.org.br/oportunidade/26/hashtag info. Então, outros esclarecimentos. Então, hoje estamos abertos aqui com um momento para dúvidas, mas outras dúvidas que surgirem ao longo do processo de estudo do edital e inscrição devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail editais.cultura@consorciolambari.sc.gov.br. Então, abaixo nós temos os anexos que vamos passar rapidamente. Então, o anexo 1, que é o descritivo das vagas, que é o que interessa também agora para nós apresentarmos. O anexo 2 é do projeto detalhado, pormenorizado. O anexo 3 é a declaração de grupo ou coletivo para aqueles que não têm uma empresa, um grupo cultural estabelecido, um CNPJ. Então, é por aqui, pela declaração de representação de grupo ou coletivo que vem, então, essa inscrição.
O modelo de declaração de residência está anexo, declaração para a pontuação de mecanismos de estímulo, como comentamos, né, aqueles que inserem as pessoas que têm a distinção, que podem usar os mecanismos de estímulo. O relatório de execução do objeto, então, também temos o modelo. Então, foi assinado pelo nosso prefeito, presidente do consórcio, prefeito Neudi Ângelo Bertol, e, na sequência, os anexos. Então, para clarear, quem vai tendo dúvidas, a gente também está procurando ver aqui no site, né, se vamos ter, por enquanto, ainda estamos aqui com pessoas se apresentando, motivadas na participação. Quem quiser fazer perguntas, pode escrevendo suas perguntas ali no chat, que a gente vai tentar responder agora à noite. Entendo pouco tempo para as respostas, elas serão dadas para aqueles que perguntaram, né, que questionaram. Aí a gente pede que deixe ali o e-mail no chat para que a gente possa responder em tempo, se não for respondido agora. Então, as vagas e premiações. Então, o município de Alto Bela Vista, as categorias de produção audiovisual, na categoria, nós temos duas oportunidades, então, de produções como audiovisual, documentário, videoclipe, animação, vídeo híbrido, experimental, finalização de obra audiovisual, entre outras. São duas oportunidades de R$ 10.522. Então, 2 projetos aqui podem ser contemplados. Na categoria de salas de cinema, para uma melhoria de um espaço de cinema urbano, rural, periférico ou itinerante, há uma disponibilidade de um valor de R$ 2.405,10, um projeto. Então, para a terceira categoria, né, categoria C, do município de Alto Bela Vista, então, projetos destinados à produção de desenvolvimento na área de visual com objetivo específico em formação ou memória do audiovisual, então, para curso, palestra, ou para a preservação da memória, a busca de oportunidades de trazer para as novas mídias algum material audiovisual que está em mídias antigas, em material que não se consegue mais assistir e que pode ser transposto para a mídia contemporânea, né, que o valor dê conta disso. Então, pode ser inscrito o projeto nessa modalidade. O município de Arabutã oferece as seguintes oportunidades: a produção audiovisual de documentário, videoclipe, animação, vídeo híbrido, experimental, finalização de obra audiovisual, entre outras. São 5 oportunidades de projeto de R$ 5.935,80. Então, essa oportunidade, né, 5 oportunidades para curta-metragem, né, pequenas produções, 5 oportunidades, então. A categoria aqui de salas de cinema, ela fica para o município, e a oportunidade na categoria de ações de difusão, pesquisa e formação do audiovisual ou preservação da memória, uma oportunidade de R$ 3.405,97. O município de Concórdia tem várias oportunidades, então, produção de documentário veio especificada, com 3 oportunidades de R$ 30 mil. Produção de videoclipe, 15 oportunidades de R$ 5 mil, ou seja, 15 projetos, né, 3 projetos de 30, 15 projetos de 5, projetos de desenvolvimento audiovisual, quando eu preparo a ideia do projeto, 2 oportunidades de R$ 25 mil, finalização de obra, 2 oportunidades de R$ 10 mil, produção de curta-metragem, 5 oportunidades de R$ 20 mil, e produção de híbrido experimental, 10 oportunidades de R$ 300. Sobre a categoria de apoio a cinema itinerante ou cinema de rua, são 2 oportunidades de R$ 15 mil. O valor montante, que fala em premiação, ele está aqui no montante que veio para o inciso, mas parte dele é para a sala pública de cinema. Então, no município de Concórdia, apoio a cinema de rua itinerante, são 2 oportunidades de R$ 15 mil.
Na categoria de ações de difusão, pesquisa e formação do audiovisual, preservação da memória do audiovisual, são 3 oportunidades de R$12.000. No município de Ipira, temos projetos destinados à produção e desenvolvimento das ações do audiovisual, como os documentários, videoclipe, animação, vídeo híbrido experimental, finalização de obra audiovisual, são 2 oportunidades de R$15.021,17. Na categoria de formação, a produção e desenvolvimento na área audiovisual com o objetivo de preservação da memória local, uma oportunidade de R$3.447,67. Na questão, no município de Ipumirim, a questão de produção audiovisual, nós temos 2 oportunidades de R$21.039,55. Já na parte de pesquisa e formação ou preservação da memória, do audiovisual de Ipumirim, uma oportunidade de R$4.829. Município de Irani, parte de produção audiovisual, temos algumas distinções. Produção de videoclipe musical, uma oportunidade de R$11.000. Produção de documentário contemplando os contextos históricos do contestado, um projeto de R$10.000. Produção audiovisual cuja temática seja do município de Irani, letra A, uma oportunidade de R$15.000. Com a mesma temática do município de Irani, letra B, uma oportunidade de R$10.000. E produção audiovisual que retrate as tradições do município de Irani, uma oportunidade de R$8.621,54. Na questão de apoio a cinema itinerante ou de rua, temos uma oportunidade de R$12.485,22. E na modalidade, na categoria de ações de difusão, pesquisa e formação ou preservação da memória, uma oportunidade de R$6.598,30. Município de Itá. Produção audiovisual, então, todas as especificidades comuns à maioria das tabelas dos municípios, 3 oportunidades de projetos de R$12.122,99. Na parte de preservação da memória ou formação, uma oportunidade de R$4.173,72. O município de Jaborá prevê, na produção audiovisual, um documentário sobre a Igreja Matriz e o Juvenato São Pascoal, hoje Escola Básica Municipal Alberto Bordim, um documentário de R$14.162,44, e um documentário sobre a história de Jaborá, um projeto para R$14.162,44. Dentro da parte de digitalização de material audiovisual, que se encontra no Museu Nicolaus e contam a história de Jaborá, uma oportunidade de R$3.250,57. O município de Lindóia do Sul propõe, então, nas categorias de produção audiovisual, o documentário sobre o município de Lindóia, com um documentário de R$20.000, um mini documentário sobre o Ser Juventude, uma oportunidade de R$8.000, e produção de videoclipe, 2 projetos de videoclipe de R$1.320,25. Na categoria de digitalização de material audiovisual e fotos antigas, uma oportunidade de R$3.516,31. Já o município de Peritiba tem a oferta de produção de documentários sobre o Coral Santa Cecília, uma oportunidade de R$24.367,41. O município ainda oferece a oportunidade de pesquisa e formação ou preservação da memória com uma oportunidade de R$2.797,83. Em Piratuba, são 2 oportunidades para o audiovisual, uma de documentário histórico do município, com R$20.000 disponíveis, e outra de videoclipe cultural de Piratuba, com R$7.363,42, uma oportunidade. Na categoria de digitalização de acervo da Casa de Memória, vídeos, livros, fotos e objetos, uma oportunidade de R$3.140,23. Já para o município de Presidente Castelo Branco, temos as oportunidades de documentários
uma oportunidade de 10 mil, videoaulas, uma oportunidade de 4.888,29, e uma de videoclipe do mesmo valor, né? Quer dizer, duas de videoclipes com o valor de 4.808,29. A parte de Presidente Castelo Branco, que prevê a difusão, pesquisa e formação ou preservação da memória, é uma oportunidade de 4.904,14. Município de Ceará, então temos na produção audiovisual, produção de documentários são 3 projetos de 18.219,14. Para videoclipes e animação, 6 oportunidades de 5.500. Produção de audiovisual doméstico, 5 oportunidades de R$1.000. Para a parte de capacitação escolar e comunitária em vídeo postagem, uma oportunidade de 10.633,39. Para o município de Chavantina, a produção audiovisual traz oportunidade de 5 videoclipes de 5.363,60. E para a modalidade de formação comunitária, produção audiovisual doméstico, uma oportunidade de 3.239,62. Na sequência, são os anexos de projeto detalhado, oportunidades dos anexos que compõem todo o arcabouço do edital. Eu gostaria agora de disponibilizar alguns minutos para dúvidas desse primeiro edital, porque nós ainda temos um outro edital, que é o edital 002, para fazermos os comentários. Então, eu interrompo o compartilhamento e abro para perguntas, que podem estar no chat. Então, eu peço à nossa equipe de apoio, que está lá na sede do Consórcio Lambari da AMALC, se temos perguntas, ou se podemos continuar já com a leitura do próximo edital e deixamos perguntas para o final. De momento, nós não temos nenhuma pergunta, Roselaine. Acho que podemos dar sequência, então, para o 002. Temos, eu acho que apenas uma, né, sobre onde encontrar o edital, né? Então, a gente tem a disponibilidade ali no site do Consórcio Lambari. Quem não sabe procurar, se digitar Consórcio Lambari, cai diretamente no espaço do consórcio e tem os editais na sequência. Mas nós podemos replicar ali no próprio chat, na sequência também, o ambiente de encontrar os editais para download. Então, vamos para o edital 02. Compartilhamento, então. A base do segundo edital é muito semelhante, para quem já teve oportunidade de ler, já deve ter verificado que são editais muito próximos. Então, nós temos aí a base dos 2 editais com as questões de elaboração, na mesma regra de elaboração, e o que nós vamos ler nesse segundo edital são as especificidades dele. Então, quem está nos acompanhando ao longo da leitura do primeiro, também já tem alguns dados sobre o segundo edital. Então, lembrando que aqui é uma leitura comentada, nós estamos fazendo esse momento para provocar a comunidade cultural dos nossos municípios para a leitura desse edital, a busca das dúvidas, a oportunidade de alguns esclarecimentos, né? O edital é bem explicativo, está muito claro, tanto o 001 quanto o 002, mas podem surgir dúvidas, né? Especialmente para as pessoas que têm menos prática em editais, em projetos culturais, né? Isso nós sabemos que é uma boa parte do nosso quantitativo de
produtores, fazedores de cultura dos lugares, né, dos nossos municípios. Então, que bom que temos a oportunidade desses 2 editais e a oportunidade de elaboração de projetos. Então, não deixe de tirar dúvidas, né? Temos e-mail específico para isso, e esse e-mail está à disposição como tirar dúvidas para todos os potenciais participantes. Então, o edital de chamamento 002, ele prevê a seleção de produções culturais das diversas linguagens, nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Lei 195/2022, Lei Paulo Gustavo. Ficaram os 2 incisos do artigo 8º, parágrafo 1º, porque o inciso 3º, que era subsídio para espaços, não foi qualificado nas audiências públicas que fizemos e nem nos trabalhos dos conselhos de cultura de cada um dos 14 municípios. Então, o edital ele é lançado pelo consórcio Lambari, em consonância com a nossa AMALC, Associação de Municípios do Alto Uruguai, o Alto Uruguai Catarinense, e o Colegiado Regional de Cultura da AMALC, para os 14 municípios integrantes desse sistema, prevendo a seleção de produções culturais das diversas linguagens. Então, nós temos aqui 2 modalidades. Do objeto, prevê a seleção e premiação de projetos que tenham por objeto fomentar ações, atividades de empreendedorismo e eventos que viabilizem a economia solidária ou criativa, de acordo com o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 195/22, Lei Paulo Gustavo. E a letra B, como objeto, temos seleção e premiação de projetos que contribuam com o fomento à produção artística, difusão, circulação e profissionalização nas seguintes áreas culturais: artes visuais, cultura popular, dança, livro, leitura e literatura, música, patrimônio cultural material e imaterial e teatro, de acordo com o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 195/22, Lei Paulo Gustavo. As categorias e a distribuição dos recursos, então, as 2 oportunidades, né, elas estarão distintas também no anexo 1, com todas as planilhas de divisão de cada município. Então, o fomento às atividades da economia criativa e economia solidária, que discutimos bastante nas audiências públicas também, e o fomento às produções culturais das demais áreas, com as áreas já lidas e especificadas. Então, os recursos financeiros, eles são oriundos dos municípios também aqui, advindos da Lei Paulo Gustavo, repasse do Ministério da Cultura para cada município, e o repasse é feito para o consórcio para a gestão do recurso. Aqui o montante total está previsto nos 2 editais, então aqui o somatório total que os municípios têm junto ao consórcio Lambari, e não vou repetir alguns aspectos de previsões do que já existe, né, nas contas dos municípios, está em fase de repasse ao consórcio, e vamos às participações. Assim como no nosso edital de audiovisual, para habilitar-se, as pessoas têm que ser maiores, pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes e domiciliadas há pelo menos 2 anos, dentro dos municípios integrantes do consórcio Lambari, e a comprovação de residência de no mínimo 2 anos deve ser feita. As pessoas jurídicas, que sejam microempreendedores individuais, registrados nos municípios integrantes do consórcio também há pelo menos 2 anos, as pessoas jurídicas de direito privados com ou sem fim lucrativo, com finalidade estatutária contemplada na arte e na cultura, devidamente registradas nos municípios integrantes do consórcio, pelo menos 2 anos, e os coletivos culturais não formalizados, representados por pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes e domiciliadas também nos municípios integrantes do consórcio há pelo menos 2 anos, com comprovada residência no respectivo município integrante do consórcio. Já citamos aqui na nossa live de hoje os 14 municípios integrantes do consórcio por mais de uma vez, então sigamos.
As vedações, elas são tais quais as vedações do edital de audiovisual, né, os integrantes da comissão, os seus familiares em até 2º grau de parentesco, os proponentes em situação de pendência, né, com órgãos municipais, com contas públicas, proponentes que não sejam domiciliados nos municípios integrantes do consórcio, pessoa física ou jurídica que nesse tempo tenha sido condenada judicialmente por alguma situação de exploração de trabalho infantil, condições de trabalho análogo ao escravo, contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, pessoa física ou jurídica que se encontre durante a vigência do edital impossibilitada de participar de licitações, né? Então, os projetos têm que ter classificação livre, isso sempre é bom lembrar, classificação livre e que não vão ter nenhuma restrição quanto à temática abordada, mas desde que não caracterizem apologia a crimes previstos em lei. Ao se inscreverem, os proponentes reconhecem a inexistência de plágio no projeto, assumindo e respondendo por eventuais acusações ou pleitos nesse sentido, e o proponente deverá se inscrever em apenas uma das categorias desse item 2.1 desse edital. São 2 categorias, né? Portanto, somente em uma categoria o proponente poderá se inscrever. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas, estão abertas desde o dia 9 de outubro, realizadas até o dia 7 de novembro à meia-noite, especificamente, exclusivamente na plataforma do mapacultural.amalc.org.br/oportunidade/28/#info, com os seguintes itens. As mesmas qualificações do edital do audiovisual, né? Vou refazer a leitura rapidamente, né? A autodeclaração dos mecanismos de estímulo já descritas, documento oficial com foto do proponente, assim como o arquivo digital do CPF, comprovante de endereço atualizado de 90 dias, na falta desse comprovante, quem mora de aluguel, uma declaração de residência assinada pelo proprietário. Essa declaração está disponível no anexo 4 do edital. As certidões negativas de débitos de tributos municipais, estaduais e federais, e o projeto detalhado, que também nesse edital está bem autoexplicativo, baseado nos modelos para projetos advindos do MINC. Pessoas jurídicas inscritas como microempreendedor individual deverão encaminhar o certificado de condução de microempreendedor, documento oficial com foto do representante legal, bem como seu CPF, as certidões dos tributos municipais, estaduais, federais, trabalhistas e do empregador, e o projeto detalhado conforme o anexo 2 desse edital. Pessoas jurídicas de direito privado com ou sem fim lucrativo, né, empresas, as entidades culturais, então o CNPJ da empresa ou entidade, o estatuto ou contrato social em vigor, registrado, obviamente, o documento do representante legal com foto, assim como seu CPF, as certidões negativas municipal, estadual, federal, trabalhista e do empregador, e o projeto conforme anexo 2 desse edital. Então, nada de inscrições e materiais fora do prazo estabelecido, ou seja, até 7 de novembro. As responsabilidades dos documentos são de inteira responsabilidade do proponente na sua inscrição. O consórcio Lambari não vai se responsabilizar por problemas técnicos relacionados às mídias ou páginas da internet disponibilizada pelo proponente no envio do projeto. Todos os arquivos solicitados precisam estar legíveis e as assinaturas podem ser de próprio punho no documento original ou as digitais, como ICP Brasil, ou assinatura eletrônica GovBR, sendo vedados recortes ou enxertos de assinaturas extraídos de outros documentos, facilmente identificáveis. A inscrição ela deve ser mediante a prévia leitura e conhecimento de todo o edital na íntegra, para não ter dúvidas, né, e para que o proponente preencha os requisitos exigidos. Erros, qualquer situação relativa aos erros são de responsabilidade do proponente, e quando o proponente se inscreve, ele aceita as normas constantes nesse edital.
também a responsabilidade em tendo a aprovação do seu projeto, né? ECAD, pagamento de direitos autorais, música que forem necessários à execução do projeto, são de responsabilidade do proponente e seu projeto contemplado. A comissão de credenciamento, como foi dito no edital anterior, ela é composta pela equipe do consórcio Lambari, junto com a equipe da MAUC, e com os gestores públicos de cultura dos 14 municípios. A equipe de credenciamento é que analisa os documentos de entrada do projeto e valida a inscrição de acordo com os documentos do item 4. Aqui os mecanismos de estímulo, conforme já lidos no edital anterior, né? Então, quem tem alguma dessas condições de grupos para os mecanismos de estímulo terá oportunidade de pontuação extra, não de cotas, mas de um mecanismo de pontuação previsto na regulamentação e na lei federal, que nos traz esse recurso. A responsabilidade é do proponente, né, de fazer essa declaração, essa autodeclaração para esses enquadramentos. A comissão de seleção, ela vem do edital de pareceristas, que fez a previsão de seleção de pessoas de todo o Brasil para análise dos nossos projetos regionais. Então, os nossos critérios também são de relevância artística e cultural do projeto, até 35 pontos, execuibilidade dos projetos de todas essas demais áreas, até 35 pontos, currículo histórico do proponente e dos envolvidos na operacionalização e produção do projeto, até 15 pontos, e a contrapartida, que às vezes pode parecer que não é tão importante, ela pontua também até 15 pontos, para chegarmos em até 100 pontos dos seus projetos. O projeto aqui precisa alcançar no mínimo 50% da pontuação geral para ser classificado. Então, a forma de listagem do resultado dos projetos vai ser por pontuação. O recurso financeiro destinado a uma das modalidades, né? Temos aqui 2 incisos, e que tiver resíduo, poderá ser utilizado numa outra modalidade, facultada aos suplentes das demais modalidades. As despesas para a contratação da comissão de avaliação vêm do recurso advindo da Lei Paulo Gustavo, na previsão do seu artigo da regulamentação que prevê a destinação de recurso para serviços administrativos e de parecerismos. O resultado vai ser dentro da tabela de organização e cronograma da execução do edital. Resultado todo ele postado no site do consórcio Lambari. E do resultado no tocante à documentação cabe recurso, assim como as dúvidas, toda e qualquer dúvida, também qualquer tipo de recurso de um ou do outro edital tem um e-mail específico para o seu envio. É por aqui que serão recebidas as dúvidas e os recursos e respondidas as dúvidas e os recursos. Não há outro canal para envio de recursos ou mesmo envio de dúvidas ao longo do processo. Após a divulgação do resultado final, o consórcio vai convocar os proponentes contemplados para assinatura dos contratos em até 30 dias, mas isso deve ser um prazo muito mais curto, e a partir da convocação, que será feito pelo e-mail dos proponentes informado na inscrição, o proponente vai ter 5 dias para assinatura do contrato. Se não comparece à assinatura, perde o recurso. É responsabilidade do contratado do projeto premiado, todos os contratos que derivam do projeto, as autorizações, os custos, os encargos, isso tem que vir tudo previsto no projeto, e a responsabilidade é do contemplado com o recurso do projeto. Também importante os recursos do pagamento, né, das obrigações. Então, temos a previsão dos pagamentos em até 30 dias após a assinatura dos contratos,
mas isso deve ocorrer num prazo bem curto. Toda a execução do recurso da Lei Paulo Gustavo será feita até 31 de dezembro deste ano. Então, quando se diz até 30 dias, pode ser 1 dia, 2 dias, 5 dias, né? Então, mas deverá ser num prazo mais curto. As obrigações, né? Então, a partir daqui, aquela parte do projeto, do edital, onde os proponentes precisam se focar agora na elaboração, mas tem que entender que existem obrigações, como todo projeto premiado tem que executar o projeto em até 8 meses. Então, o meu projeto ia durar 1 ano e meio, daí não dá tempo, porque o projeto tem que prever até 8 meses, né? Então tem que haver uma adequação da ideia para ele caber nesse prazo, com uma única oportunidade de prorrogação. As demais obrigações são as mesmas que já foram citadas no edital do audiovisual, e todo e qualquer material feito sobre o seu projeto, o proponente premiado tem que se comprometer a cumprir a proposta e incluir em todo o material de divulgação do projeto o patrocínio do consórcio Lambari, do município de origem da lei e deve constar no material de divulgação. Esse projeto foi contemplado no edital de chamamento público 001/2023, de seleção de produções culturais, nos termos do artigo 6º da lei, e acompanhado da logomarca do consórcio Lambari. Então, a marca, as logos do consórcio e as logos institucionais do consórcio e do governo federal. A comprovação da realização do projeto, né? Então, após o prazo de execução daqueles 8 meses, né? Então, assinou o contrato, recebeu o recurso, passa a contar o tempo. 8 meses para execução, até 8 meses para execução, quem termina antes pode já preparar o seu relatório, e até 30 dias após o prazo de execução para entrega do relatório. Desculpem. Aqui é uma listagem da comprovação da realização do projeto. Como falei sobre o edital anterior, deve ser feita a leitura, nós vamos fazer uma orientação quando da assinatura dos contratos sobre toda a realização. Então, faremos essa lembrança aos contemplados, né, das suas responsabilidades. A contrapartida social também gera, além da sua realização, a elaboração de relatório, que está dentro do relatório do cumprimento do objeto. As penalidades, elas cabem a quem for contemplado, também será tudo observado quando da assinatura do contrato. E aqui o nosso cronograma do edital 002/2023, do consórcio Lambari. Ele requer que até dia 7/11 sejam feitas as inscrições, prazo de análise documental de 8 a 10/11, divulgação das propostas inscritas 13/11, período recursal 14 a 17/11, análise dos recursos 20 a 21/11, resposta dos recursos 21/11, divulgação dos proponentes aptos à avaliação 22/11, período de avaliação de propostas 23 a 29/11, publicação de resultado de avaliações 30/11, período recursal do 1º a 5/11, do 12, quer dizer, resposta dos recursos 7/12, homologação do resultado final 8/12, assinatura dos contratos de 11 a 15/12, pagamento até 31/12, 8 meses para execução dos projetos contemplados a contar da data do pagamento dos proponentes. As disposições gerais reforçam algumas questões das obrigações das partes, que serão revisitadas quando da assinatura dos contratos, e o presente edital fica à disposição, então, no site do consórcio Lambari ou na plataforma do mapa cultural da AMALC, conforme aqui descrito. Então,
um proponente, pretenso proponente que fez pergunta lá no comecinho da nossa conversa, né, reforço que esses são os espaços onde você pode buscar o edital. Lembrando que esclarecimentos e recursos só serão admitidos no editais.cultura@consorciolambari.sc.gov.br. Aqui os anexos que fazem parte, então, descritivo de vagas e premiações, que é o nosso anexo 1, já vamos revê-lo, o projeto detalhado, o anexo da declaração de representação de grupo ou coletivo, para quem não é um grupo oficializado, modelo de declaração de residência, declaração para pontuação para mecanismos de estímulos e o relatório de execução do objeto para quem for contemplado. Vamos às modalidades por município agora. Então, Alto Bela Vista, para a categoria das premiações por município, tem o Prêmio de Fomento A, 3 oportunidades de 1908 com 58, e o Prêmio de Fomento B, 3 oportunidades também de 1998 com 58. Então, são 6 oportunidades. Para fomento às atividades da economia solidária, criativa, produção artística, difusão e circulação e profissionalização nas áreas das artes visuais, cultura popular, dança, livro, leitura e literatura, música, patrimônio cultural material e imaterial, teatro, moda e circo. Para o município de Arabutã, apoio a ações e atividades de empreendedorismo, são 3 oportunidades de 5.383,45. Para Concórdia, temos apoio a atividades de empreendedorismo, então, uma oportunidade de 34.187,67. Também temos essa primeira, do município de Concórdia, para atividades da economia solidária e criativa. No caso, ainda do município de Concórdia, para as atividades de fomento às diversas áreas ali citadas, né, artes visuais, cultura popular, dança, livro, leitura, literatura, música, patrimônio cultural, material e imaterial, teatro, moda e circo, nós temos aqui à disposição como artes visuais, 2 oportunidades de R$5.000, circo, 3 oportunidades de R$3.000, cultura popular, 6 oportunidades de R$3.500, dança, 3 oportunidades de R$4.000, livro, leitura e literatura, 1 oportunidade de R$10.000, moda, 1 oportunidade de R$3.000, música, 10 oportunidades de R$2.000, patrimônio cultural, 2 de R$10.000 e 3 de R$15.000. Município de Ipira traz prêmio de fomento A, 3 oportunidades, tanto de fomento A como fomento B, tem 3 oportunidades de R$2.724,67. O município de Pumirim, para as diversas áreas, tanto da economia solidária e criativa, quanto para as áreas artísticas, prêmio de fomento, 1 oportunidade de R$22.898,9. Município de Irani, prêmio de fomento, 3 oportunidades, melhor dizendo, de R$9.907,75. Município de Itá, apresentações para todas as oportunidades, no caso, de fomento à produção artística, difusão, circulação e profissionalização dessas áreas, apresentações artísticas e culturais, 1 oportunidade de R$4.790,82, exposições de artes visuais, 3 oportunidades de R$1.000, apresentação teatral, 2 oportunidades de R$1.500, apresentações de danças típicas, de mostra de danças e musicais, na dança típica e na dança, cada uma oportunidade de R$1.500, e nas musicais, 4 oportunidades de R$1.500. Em Jaborá, mostra cultural, 1 oportunidade de R$15.413,49. Em Lindóia do Sul, o filó comunitário, com 1 oportunidade de R$10.000, e transferência de saberes do artesanato cultural, 1 oportunidade de R$6.373,57.
Em Peritiba, um pouco mais diversa a planilha. Apresentação de coral, uma oportunidade de R$ 1.500. Apresentação de dança, uma oportunidade de 1.260 com 65. Apresentação de banda musical, uma oportunidade de R$ 1.500. E prêmio de artesanato, 15 oportunidades de R$ 600. Município de Piratuba, produção, gravação e lançamento de CD Canto Coral, uma oportunidade de 14.890 com 29. Presidente Castelo Branco, prêmio de fomento, 4 prêmios de 2.668 com 67. Seara, mostra cultural, uma oportunidade de 50.421 com 17. Chavantina, mostra cultural, uma oportunidade de 14.593 com 49. Assim concluímos essa leitura compacta referente aos nossos editais. Agora nós temos a oportunidade de esclarecimento de algumas dúvidas, né? E as dúvidas podem ser sanadas também pelo e-mail editaiscultura@consorciolambari.sc.gov.br. Então, eu gostaria de ficar à disposição agora. Temos aqui, eu posso acompanhar, tenho na outra tela a leitura das dúvidas. Então, há um colega, o Renan Bernardi, pede para repetir os valores para a Concórdia. Então, no caso, eu li 2 editais, certo? Então, temos os editais, os valores de Concórdia são bem diversificados, e eu peço a gentileza de verificar no próprio edital, tem as especificações no anexo 1 das tabelas. Como são muitos valores, né? E são 2 editais, eu não saberia agora qual edital você gostaria de saber, se é de um ou dos 2, mas é uma leitura extensa. No caso, você pode encontrar na tabela específica do município de Concórdia, que é o 3º município na ordem, na especificação de cada lista de tabelas, por ordem alfabética dos municípios. Então, para as perguntas aqui, né? O Vicente de Paula refere que o endereço publicado estava errado, pena que só consegui chegar agora. Houve um problema com o link publicado anteriormente, Vicente, nós pedimos desculpas, não conseguimos abrir aquele link, tivemos que publicar um outro link, com certeza pode ter gerado algum contratempo para alguns que gostariam de ter chegado antes, mas esse material está todo gravado e você pode acompanhar a gravação de toda essa fala ao longo da leitura e comentários que executamos, tá? Então, ficamos assim. Aí também o pessoal da Malc, né, está colocando as desculpas pelo ocorrido, né, já havia sido falado da gravação, então ficamos à disposição com a gravação e pelas perguntas através do e-mail do consórcio, do e-mail específico para os editais. Também temos a oportunidade de tirarem outras dúvidas pelo Editais Cultura, e também o Vicente pergunta aqui, posso aplicar para fazer um material audiovisual destinado para publicação em redes sociais? Então, Vicente, depende de qual município, tá? Porque você, dependendo da especificidade do seu município, você percebe, ao ler as categorias dentro dos editais, que alguns permitem essa oportunidade, outros não. Então, você precisaria ver se no município onde você vai concorrer, ou seja, o município onde você é domiciliado, se existe essa oportunidade das redes sociais. E aí, isso não ficando claro para você agora, você pode fazer a pergunta diretamente no e-mail com a especificidade da pergunta, dizendo em qual município. Ou, se você quiser referir-la agora, de imediato no chat, também há essa oportunidade.
Temos mais alguma pergunta? Acho que não tendo mais perguntas. Temos uma pergunta nova aqui. Mabrini Muniz, pessoa física, o desconto vai ser feito em fonte? Precisamos colocar o valor no orçamento? Então, nós temos, assim, previsão, como ele é prêmio, ele não exige a questão da parte físico-fiscal. Nós não temos previsão de impostos cobrados no edital de retenção, então, nós vamos seguir o decreto de fomento. Então, o que nós pudermos evitar, mas nós vamos pôr essa dúvida por escrito, peço que pergunte por escrito, para que a resposta seja feita pela contabilidade do consórcio. Também há uma pergunta, seria de cunho histórico com divulgação do trabalho do folclorista Vicente Teles? Vicente de Paula, nós precisamos saber qual o município. Eu tenho uma pista aqui de qual seria, mas às vezes a pessoa refere-se a uma figura importante dentro de um município, mas ela mora em outro. Então, eu preciso entender de qual município você fala, para eu poder dizer, sim, ali pode. Não, ali não é o caso, certo? Irani. Perfeito, Vicente. Então, vamos rever aqui na questão de Irani. O edital, ele prevê para o audiovisual, acompanhando a tabela do edital, o edital prevê algumas oportunidades. Me dê um instantinho que a gente vai tirar a sua dúvida agora. Então, dentro do edital de Irani, Vicente, você tem as seguintes oportunidades. Produção de videoclipe musical, produção de documentário contemplando os contextos históricos do contestado, produção audiovisual cuja temática seja o município de Irani, e produção audiovisual, 2 oportunidades sobre o município de Irani ou sobre as tradições. Então, você tem possibilidade, sim, né, porque eu já imaginava que era Irani, mas eu queria ter a certeza, por conta do folclorista Vicente Teles, que é uma figura histórica, um patrimônio, né, infelizmente não contamos mais com ele, mas um patrimônio cultural, uma personalidade cultural extremamente importante no município, e que, sim, há essa possibilidade com o cunho histórico dentro dessas temáticas do município de Irani, há essa possibilidade, sim. Mais alguma pergunta? Fernanda? Neuza? Surgiu mais uma pergunta aqui antes de eu devolver a vocês. A Sabiá Gestão Criativa pergunta, o mesmo proponente pode inscrever projetos diferentes, tanto no edital 01 quanto no 02? Sim, pode. Não pode no mesmo edital, mas em editais diferentes não há impedimento. Vamos aguardar mais um instantinho, pode ter alguma pergunta no delay do YouTube.
Talvez, Roselaine, só para reforçar um pouquinho, nessa pergunta do Sabiá, gestão criativa, está bem claro, os projetos pode ser mais que um, mas nos dois editais, no caso, né? No edital 01, um projeto, no edital 02, um projeto. Só para reforçar. Perfeito, Fernando. São editais distintos, então não tem impedimento da inscrição nos dois. Um edital não veta o outro na questão de inscrições, né? É só dentro de cada um que só pode uma inscrição. Não surgiram outras dúvidas nesse tempo, então acredito que o pessoal tem dúvidas, pessoas que não puderam acompanhar aqui, que ainda não leram o edital, ainda não tomaram ciência da sua existência, né, do seu lançamento, poderão fazê-lo a partir, né, de agora, e poderão também fazê-lo até dia 7 de novembro, à meia-noite. Pedimos que leiam e divulguem, né, a existência dos editais. Nós estamos pedindo aos nossos agentes dos municípios para divulgarem ao máximo. As dúvidas, existe forma de tirá-las através do material escrito. No chat aqui é mais rápido e objetivo, então a gente sabe que às vezes ficam muitas dúvidas ainda, mas em restando dúvidas, e-mail editais cultura@consórcio Lambari, está ali no edital. Não deixem de tirar suas dúvidas, não fiquem com a dúvida. Façam a escrita dela no e-mail, o e-mail vai ser monitorado pela equipe do consórcio, uma equipe que está, assim, super atuante, que está à disposição e que tem feito um excelente trabalho junto ao consórcio, junto à AMALC, junto ao consórcio, uma grande força-tarefa de equipes, aqui representadas pela Neuzinha e pela Fernanda. A gente agradece a grande participação, e os gestores de cultura dos nossos 14 municípios totalmente engajados, partícipes do processo, e quem tira dúvidas no processo? O consórcio Lambari. Tá? O consórcio que vai responder as dúvidas de forma final, por escrito. Fora esse momento público, demais dúvidas por escrito. Reforço aqui que as dúvidas relativas à parte a posteriori para os contemplados, quem foi contemplado vai ter muitas dúvidas também no processo. Nós vamos fazer um outro momento explicativo na assinatura dos contratos, para que as pessoas contempladas possam fazer a execução também dos seus projetos com total tranquilidade, com bastante esclarecimento e o canal de dúvidas aberto desde a assinatura dos contratos. Então, nós agradecemos, acredito que finalizaram aqui as questões, né? Eu agradeço a oportunidade de a gente estar compartilhando esse momento, aprendendo com esse momento também, essa experiência de consórcio, pessoal, para as pessoas presentes, aí temos ainda mais de 15 pessoas nos acompanhando, é uma experiência nova, estamos aprendendo bastante, né, Fernanda? Com essa experiência, a Neuza fica de cabelo em pé, volta e meia, né, porque a AMALC, o Colegiado de Cultura da AMALC, tiveram a ousadia de seguir um dos preceitos da Lei Paulo Gustavo e arrastaram o consórcio Lambari, essa é a expressão, que também está sendo ousado em aceitar essa oportunidade de ser um dos 2 únicos consórcios do Brasil a executarem o recurso da Lei Paulo Gustavo via consórcio. Então, esse é um case diferente, que traz grandes ganhos aos municípios e que está trazendo uma experiência muito importante de referência nacional. Então, nós esperamos, assim, ótimos projetos, o pessoal se inscrevendo, participando
né? Se precisar a gente fazer mais um momento de leitura, alguma coisa, fazemos, né, antes da finalização das inscrições. Nós queremos é que o pessoal não tenha dúvidas e consiga se inscrever no modelo que os editais estão postos com os nossos projetos. Então, sucesso a quem está aí se inscrevendo, e muito obrigada pela oportunidade, e não deixem de tentar. Os editais estão aí para serem aproveitados, usufruídos pelos agentes culturais dos 14 municípios da AMALC. Tá? A gente espera que tenhamos, assim, muito projeto bacana para as análises dos pareceristas. Muito obrigada pela oportunidade, até uma próxima. Devolvo para a Fernanda e a Neuza. Muito bem. Obrigada, Roselaine, pela explanação, né? Parabéns pela explanação, acho que foi muito importante e muito válido. Em nome do consórcio Lambari também a gente agradece a oportunidade de estar participando desse momento, de poder compartilhar com todos os gestores, com os fazedores de cultura esse momento. Então, como já mencionado, a gente está à disposição da população para poder atender e tirar as dúvidas e fazer esse projeto da cultura, né, ser mais válido ainda. Muito obrigada por esse momento. E eu passo para a Neuzinha também fazer suas considerações. Eu vejo uma grande oportunidade para os fazedores de cultura da nossa região, através do seu talento, da sua criatividade, transformarem o mundo da cultura, né? Ou darem mais visibilidade para a cultura regional. Então, a AMALC encampou a ideia desse projeto, buscando fortalecimento das ações culturais locais e também oportunizando para aqueles que perderam muito com a pandemia de resgatarem parte do seu prejuízo através desse repasse financeiro pela lei ao Estado. Temos todos uma boa noite, Roselaine, muito obrigada. Realmente foi um espaço de grande importância para nós, esclarecedor, e certamente teremos novas oportunidades aí. Tá? Então, Cícero, muito obrigada também pelo teu apoio, né? Que sem você nada teria acontecido também, né, Cícero? Então, fiquemos em paz, um ótimo final de semana para todos nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite.